Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quero aqui estar deixando uma palavra para sua reflexão. Eu sei que quando eu começar a ler, as que já conhecem vai dizer, essa palavra não é bem assim, eu não concordo, mas assim, não é o que a gente acha ou que a gente concorda, é o que está na palavra. E a pergunta é, eu e você temos obedecido? E eu não quero falar simplesmente do fato do que você já está acostumado a ouvir sobre submissão, né? Que diz aqui em 1 Pedro 3, do 1 em diante, que diz assim, deveres conjugais. Aqui já está falando de ambas as partes. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Primeiro passo que você tem que entender. Aqui está falando para cada mulher se submeter a seu marido. E muitas das vezes mulheres têm se submetido a pastores, a A, B, C, do jeito que manda, do jeito que diz, mas não obedece à palavra do Senhor em se submeter a seu marido, como diz a palavra do Senhor aqui. E a palavra do Senhor está dizendo para se submeter e não é para ser escravo, sabe por quê? Porque ele vai dizer aqui, se o seu marido, olha só, se o seu marido não é conhecedor da palavra e você é uma mulher conhecedora da palavra, você quer ganhar ele para Jesus, você tem que obedecer e fazendo o quê? Não falando absolutamente nada. Está aqui, na palavra do Senhor. Mas pelo seu procedimento, como uma mulher de conduta honesta, respeitosa, o seu marido vai observar e vai falar, esta mulher que agora está andando com Cristo, esta mulher que entregou a vida para Jesus, esta mulher está com a conduta diferente da qual eu conhecia no passado. Isso vai trazer com que ele sinta o desejo de conhecer este mesmo Deus o qual você conheceu. Não é pelo tanto de vezes que você vai na igreja ou que você fala de Deus, mas o seu procedimento não condiz com o que Deus lhe mandou fazer. Então, quando o Senhor diz, do mesmo modo, mulher, se sujeitai cada uma ao seu marido, não esqueça, é ao seu marido, não é a qualquer um outro homem, irmão, pai, pastor, não é ao seu marido, está escrito aqui, a fim de que, se ele não obedece, se ele não observa, se ele não é convertido, ele seja ganho sem palavra nenhuma, mas pelo seu procedimento. Aqui no 3, vai dizer agora para todas nós, a qual diz assim, não se preocupe com a beleza exterior, que depende de joia, roupas e de penteados. Ao contrário, seja a beleza interior, em seus corações, com o espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Então, olha só, muitas das vezes, nós, como mulheres, colocamos em primeiro lugar tudo que é por fora, cabelo, unha, cílios, tantas e tantas coisas que existem, achando que isso vai ocasionar algum efeito, mas até pode, momentaneamente. Mas o que agrada a Deus e vai fazer a diferença na nossa vida conjugal é o que aqui, interiormente, de dentro para fora. Por quê? Porque o homem ele já inventou todo tipo de estética,
Mas se a pessoa é uma pessoa podre, se a pessoa é uma pessoa que não tem caráter, se a pessoa ela é uma pessoa vazia por dentro, nada disso adianta. É só uma casca. É como o Senhor diz, o Senhor Jesus diz, como sepulcro calhado. É só aquilo bonito por fora, mas lá dentro só tem osso e podridão. Então, o Senhor, ele vai falar aqui que nós devemos sim ter um coração e um espírito amável e manso, que é o que é precioso para Deus. Este tipo de beleza interior foi o que se viu nas mulheres, né? Nas mulheres antigas. Aqui da Bíblia o Senhor está falando. Mas quando você vai olhar, essas mulheres, elas não eram largadas. Elas eram bem vestidas. Elas eram cheias de joia. Ela era cheia de coisas bonitas nela. Porém, o que se sobressaía era o seu interior. Então, muitas das vezes você quer se vestir como a moda, né? A gente vê a moda aí que cada vez mais deixando as mulheres com os corpos descobertos, né? E antes a gente falava assim, achava bonitinho para criança, achava bonitinho para jovem, mas agora todo tipo, né, de mulheres quer usar, não importa se o corpo não tá bom, não importa se é casada, não importa. O que importa é estar na moda, é mostrar o exterior, né? Não a conduta, não a sua maneira de ser, porque Deus transformou, Deus mudou, Deus fez uma nova criatura, né? Você já não vive mais você, mas Cristo é que vive em você. Então você vive conforme a palavra. E a palavra aqui está dizendo: este tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado. Então a pergunta é: quando alguém olha para você, uma mulher casada, uma mulher serva, uma mulher que diz estar na presença do Senhor, o que as pessoas veem? Uma mulher mundana, exteriormente, tão igual quanto qualquer uma, ou vê uma mulher como a palavra ensina a ser? Uma mulher de comportamento respeitoso, uma mulher com as vestes as quais não mostra o seu corpo, porque mesmo que você fosse uma mulher solteira, você não teria para que ou por que mostrar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Imagine você sendo o templo do Espírito Santo e sendo mulher do seu esposo, a qual não é mais o seu corpo, é o corpo do seu marido, e você está expondo aí para qualquer um. Como que você se sente? Como que você se sente? A pergunta é essa, porque a palavra do Senhor vai dizer aqui no 4, ao contrário: seja belas interiormente em seus corações, com o espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Então, o que eu quero deixar para você? Você está acostumada a ouvir sobre submissão, mas essa submissão aqui, antes de ser para o marido, é para Cristo. E você está sendo submissa a Deus, obedecendo e colocando em prática a palavra dele? Eu tenho lutado dia após dia para fazer conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que cada um de nós vamos dar conta de tudo para Deus. E quando é de tudo,
é de tudo. Então, eu quero ler aqui mais uma parte que diz, né, sobre Sara. Sara, por exemplo, obedecia o seu esposo Abraão e o respeitava como cabeça da casa, chamando-o de Senhor. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela, como boas filhas e fazendo o bem. Assim, vocês não precisarão ter medo. Ter medo do quê? Por que a palavra fala medo? É porque nós vamos ter que prestar conta para Deus de todas as coisas. Então, o que as pessoas veem quando elas olham para você? Como diz aí no mundo, alguém querendo pagar de gatinho, alguém querendo pagar como uma mulher solteira, alguém que quer estar antenada na moda, não importa se isso vai mostrar o seu corpo de uma maneira que não precisaria ninguém nem falar, mas o fato de você se olhar no espelho, ali já ia te incomodar. O Espírito Santo que você diz habitar em você, ele não te incomoda? Tá tudo bem? Então, o que eu quero trazer para você é exatamente esses pontos. Primeiro, que é para Deus, depois para os nossos maridos. Então, se você é uma mulher que o seu marido ainda não é convertido, é o que a palavra diz. Do mesmo modo, mulher, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de você. A beleza de vocês não deve estar nos seus enfeites, nos seus cabelos, nas suas joias, nas suas roupas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. A beleza demonstrada num espírito doce e tranquilo é o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava ser as mulheres do passado, as santas mulheres que colocavam a sua esperança em Deus e elas se sujeitavam ao seu marido. Sabe por que elas conseguiam? Porque elas se sujeitavam a Deus, elas tinham esperança em Deus e por isso era possível elas obedecer a palavra do Senhor. Então, está aqui, minhas amigas, minhas queridas, que vai estar vendo e ouvindo. Pega, abre a sua Bíblia, lê em 1 Pedro 3 e veja o que você precisa fazer para alcançar do Senhor este interior amável e doce. Eu sei o que eu preciso fazer e que você também possa saber o que você precisa fazer. Que Deus te abençoe.